Você já pensou em integrar as ferramentas que você já usa? A ferramenta nova que você está aprendendo? A técnica nova que você está aprendendo? Eu sei que muita gente faz isso, mas nem todo mundo faz isso da forma correta. Tem pessoas que, ao invés de integrar, mistura tudo na mesma panela, mistura tudo no mesmo saco, faz aquela sopa de ferramentas que torna a terapia, o coach, muito mais confuso do que traz clareza. E a clareza que você, enquanto terapeuta, tem, vai repercutir no teu resultado. A clareza que você tem vai trazer mais clareza para o teu cliente também. Você já pensou nisso? Eu sei, eu tenho certeza que muita gente faz uma coisa nova. Gente, não acredito, Daniel aqui, que saudade, meu lindo. Meu primeiro mastermind foi com esse homem maravilhoso que me ajudou tanto aqui na internet. Bem-vindo, bem-vinda, Olga. 8 horas, tem gente ainda dormindo, mas eu quero convidar você para tomar café da manhã comigo. Às terças e quintas eu vou estar aqui às 8 falando sobre neuroconstelação, é claro. E eu estava falando com você que eu já vi muita gente fazendo constelação e no meio da constelação muda para uma outra técnica e termina. Não funciona assim. Não funciona assim. Eu posso te garantir, porque eu sou uma pesquisadora em neurociência. E lógico, no comportamento humano também. Mas o teu cérebro, quando ele abre um campo, que algumas pessoas chamam de gestalt, quando ele abre uma gestalt, tem até uma linha terapêutica chamada gestalt, ele precisa fechar essa gestalt, porque se ele não fecha, aquilo continua ali, saindo. Aquelas coisas que ele não fechou, continuam funcionando. Então, quem é meu cliente sabe que algumas vezes eu conto uma história, eu conto uma parábola e eu não comento, e eu não quero que a pessoa comente. Eu falei, você só vai comentar comigo isso se você não entendeu nada, nada, nada. Por quê? Porque eu quero que aquela gestalt fique aberta. Bem-vinda, Manu, Fábio, Lins, todo mundo que está chegando aqui. O pessoal já está se acostumando com esse novo canal, que era um canal pessoal, e está acostumando que terça e quinta sempre tem a gente aqui falando de neuroconstelação. Quando eu te conto uma parábola, você fala, eu sou esta pessoa da parábola. Se a gente não comenta sobre isso, o teu cérebro continua com aquela parábola aberta, com aquele conto aberto, com aquela fábula aberta. E dali a pouco, você fala, não, eu não sou essa pessoa, eu sou aquela. Eu não sou aquela, eu sou aquele. Eu não sou aquele nem aquela, eu sou aquilo. Porque num sonho, ou numa parábola, ou num conto, seja lá o que for que você esteja trabalhando, você é todos os personagens. E se eu fecho essa gestalt, você fecha aquele pensamento. Sandrinha, então não é bom numa constelação, numa neuroconstelação, num processo terapêutico eu deixar aberto? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Porque se tudo tem que ter princípio, meio e fim,
e você abre e não coloca um fim, quando é que essa terapia vai terminar? Quando é que o cérebro do meu cliente vai acalmar e falar, esse é o conteúdo que eu tenho que agregar, que reformular, que transformar. Então, não misture técnicas, integre-as. Então, por muitos anos, eu dei a formação de vínculos da alma. Lá na nossa formação de neuroconstelação, a gente vai ter um bônus para as pessoas entenderem os vínculos da alma, que eu imaginava e sei que é assim que funciona. E a gente tem uma linha horizontal, né? Meus antepassados aqui, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, todo mundo lá para trás. Mas eu tenho uma linha vertical também, que para alguns seria vidas passadas, os personagens que eu vivi antes de ser a Sandra. Para outros são arquétipos, é quando eu não só trabalho o inconsciente da minha família, mas também o inconsciente coletivo, que seriam os arquétipos. Vê só, eu falei em arquétipo e a Lirian entrou na hora que eu falei de arquétipo. E ela está fazendo o curso Arquétipo de Personalidade para Venda. Olha a sincronia, né? Janaína também está aqui. Tem vários consteladores aqui e isso é ótimo. Quem me conhece sabe que eu digo sempre: se eu vou na tua casa e você me oferece café com leite e eu não bebo café, eu vou ter que beber água, né? Porque já tá ali misturado e não tem como separar. Se eu vou na tua casa e você me oferece bife e batata frita e eu tô de dieta, eu como só o bife. E se eu não como carne, eu sou vegetariana, eu como só a batata. Está integrado. Os dois estão ali juntos. Mas eu sei onde começa um e onde começa o outro. Eu posso separar. Numa técnica terapêutica, isso era muito importante. Então, por exemplo, quando eu trabalhava, meus alunos trabalham ainda hoje com vínculos da alma. A gente aprendeu a fazer isso no grupo de constelação, mas no individual também dá para fazer, mas a técnica é outra. Mas vamos falar num grupo de constelação. Quando eu criei isso, eu estava num grupo e estava trabalhando um casal que estava se separando. Aliás, ela já tinha separado do cara e o cara não aceitava e voltava. Ela queria se separar dessa pessoa e por isso a gente montou o sistema para ver se algum antepassado dela tinha passado por essa situação de não conseguir se separar porque o outro não saía do pé. E aí, quando a gente está ali fazendo o trabalho, uma pessoa que estava assistindo caiu no chão em posição fetal. Ela entrou automaticamente no campo. E eu falei: vocês tiveram um aborto juntos? Eu perguntei para a representante. A representante falou: não, nunca fiz aborto. Como nunca fez aborto? Aí perguntei para a cliente que estava sentadinha assistindo: você já teve algum aborto? Não. Eu falei: pode ter sido um aborto espontâneo que você não percebeu. E ela falou: várias pessoas me perguntam isso, mas eu nunca tive aborto. Nisso, a pessoa que estava no chão falou: mentirosa, assassina, você não me deixou nascer, você me matou. E aí ele, a pessoa que representava o namorado, falou: eu nunca quis que você tirasse o meu filho. E aí eu fiquei olhando para aquilo assim, tipo, o que está acontecendo aqui nesse sistema? E aí eu falei para a representante da menina: dá um passinho atrás e vai para essa época que eles estão falando. E aí ela se viu com vestido longo, tipo naquela época de faroeste, não sei o quê. E aí eu trabalhei lá
com as ferramentas que eu tinha de terapia de vida passada, de hipnoterapia regressiva. E quando eu acabei de trabalhar isso, eu falei, dá um passo à frente e volta a ser a fulana de tal. E falei pro rapaz, você também dá um passo à frente, embora ele não tivesse dado um passo atrás, ele foi no automático. Já tinha encaminhado o bebê para o mundo espiritual junto com a mãe dele, que é a técnica que eu uso em hipnoterapia regressiva. Voltamos ao tempo presente e voltei a falar tudo o que tinha que falar, como se fosse uma constelação. Eu não poderia ter terminado lá no passado, porque eu abri um campo no presente. Então eu tinha que voltar para o presente e fechar o campo no presente. Então lá no passado o campo se abriu sozinho, eu trabalhei no passado, fechei o campo no passado, voltei para o presente e fechei o campo no presente. Isso para mim era muito fácil de entender e de fazer, porque eu já trabalhava com terapia regressiva, e na terapia regressiva a gente precisa ir em várias épocas diferentes para entender o contexto. Se eu não entender todo o contexto, onde é que fica o aprendizado? Então não importa qual é a técnica que você já usa, quais são as ferramentas que você já tem, elas são úteis para serem integradas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não vai misturar café com leite, porque vai ter gente que não vai gostar, não vai poder. E quando eu integro uma coisa que tem início, meio e fim, eu preciso dar esses 3 passos. Então eu sempre estimulei os meus alunos a integrarem, depois que aprenderam, ouve aqui, integrarem depois que aprenderam. Entendeu? Não é começar a aprender e juntar com aquilo que você já sabe, porque você não vai integrar, você vai misturar. Alhos com bugalhos, como se diz por aí. O que eu preciso? Aprender a técnica e falar onde a minha se encaixa. Aliás, na formação que a gente vai começar de neuroconstelação, a gente vai ter um bônus para isso, para eu ensinar para você como integrar aquilo que você já faz com a neuroconstelação. Então, eu ensinei neuroconstelação, ensinei constelação familiar, constelação hellingeriana para muitos alunos. E eu também fiz algumas mentorias de neurointeligência, ensinando os 3 cérebros do cérebro trino, as 3 fases do teu cérebro, porque ele é criado na tua embriologia, quando você está lá no útero da mamãe. Primeiro um cérebro é formado, depois outro e depois outro. Foi assim também com os seres que habitam no planeta. Primeiro os répteis, depois os mamíferos, depois os primatas. E eu tenho 3 em 1. 3 cérebros em um só. O meu cérebro não é só o córtex. Então, o que o Fábio fez? Primeiro, ele integrou essa ferramenta nova, esse conhecimento novo de neurologia ao trabalho que ele fazia e criou a Neurofinanças. E depois ele falou, nossa, isso funcionou tão legal, e criou a constelação financeira. Quantas pessoas por aí você vê integrando os conhecimentos que elas têm, a ponto de criar uma identidade própria, a ponto de criar um novo posicionamento no mercado com produto inédito e pessoal? Porque eu, enquanto mentora, enquanto terapeuta
enquanto professora, eu acho que você precisa ter a tua identidade naquilo que você faz. Acho que você tem que fazer aquilo que você ama com paixão e que você acorda pela manhã falando, nossa, que bom, mais um dia de trabalho. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Você não tem que ser mais um neuroconstelador, você não tem que ser mais um terapeuta, você não tem que ser mais um coach. Você tem que ser o neuroconstelador que tem técnicas diferentes de outro constelador. Vou até aproveitar que o Fábio está aqui e vou pedir para ele entrar e conversar sobre isso com vocês. Como é que foi essa criação? Como é que foi esse insight? Como é que ele fez isso? A gente tem que ser livre. Sandra, você acabou de falar que primeiro eu tenho que aprender. Sim, eu tenho que ter nas minhas mãos as duas ferramentas. Eu tenho que saber a ferramenta que eu estou aprendendo, princípio, meio e fim, e outra que eu já trabalho, princípio, meio e fim, e ver onde é que elas se encaixam. Como elas se encaixam. Como é que fica mais gostosinho? Porque tem que ser gostoso, tem que ser palatável. Primeiro para você, depois para o cliente. Porque se não é bom para você, não vai ser bom para ninguém. Se não está claro para você, não vai estar claro para ninguém. É isso que eu vejo muitos consteladores com medo. Com medo de fazer constelação, com medo de prejudicar o cliente. Agora, com a pandemia, ficou mais confuso ainda, né? Por que ficou mais confuso? Ficou mais confuso porque tivemos que vir para o individual. Muita gente adaptou o grupo no online, mas tem gente que está com dificuldade de atender no individual. E hoje eu estou falando muito, porque ontem a gente teve uma reunião, eu estou falando muito da nossa formação. Vai ter uma mentoria à parte para eu te ensinar a trabalhar no online, a te ensinar todos os macetes que eu venho trabalhando, talvez há 6, 7, acho que são 7 anos que eu trabalho com a minha formação híbrida, né? Uma parte online e uma parte no presencial. E com a pandemia virou praticamente tudo online, tudo online, tudo online. Mas eu já fazia isso, né? Porque o Fábio me ajuda muito na formação das pessoas, reunindo as pessoas, preparando os lugares para eu trabalhar quando eu estou em São Paulo. E a maioria dos meus alunos estão em São Paulo, alguns estão lá em Curitiba, alguns estão lá no Mato Grosso, estão em tudo quanto é canto. Eu tive que fazer um online muito antes da pandemia. Então, eu posso te ensinar muito sobre isso. Bem-vindo, Fábio. Eu quero que você me fale aí desse teu trabalho que você criou, né? A constelação financeira, a neuroconstelação, a neurofinanças, né? Me fala aí sobre isso para o pessoal entender melhor. Olá, pessoal. Bom dia, Sandra. Obrigado aqui pelo espaço, pelo conteúdo, sempre muito rico. E eu lembro até hoje o nosso primeiro encontro, né? Porque eu vinha de um mundo muito cético, um mundo muito acadêmico, né? Já tinha algumas pitadas de PNL. E foi quando eu conheci a constelação sistêmica familiar. E foi uma época, Sandra, vale a gente tomar esse ponto. Foi uma época que eu estava ali no processo de, né, com a minha filha, com a mãe da minha filha, que a gente não ia ficar mais juntos enquanto homem e mulher. E a primeira questão que me chamou a atenção foi a compreensão das leis da vida. Falei, poxa, aí tem coisas que eu preciso trazer para o meu dia a dia. Então, antes de propor isso para o meu cliente, né, que eu já fazia palestras, eu tenho, né, a consultoria Ponto C, eu trouxe esse conhecimento para a minha vida, como um processo de cura, como um processo daquele momento de fortalecimento. E aí, então, eu comecei a entender que dava para usar também com o meu cliente.
E eu fui fazer a formação, né? Fui fazer a formação contigo. A gente passou meses maravilhosos, mas eu fui fazer a formação para um processo, né? Primeiro de investigação e segundo de cura, e terceiro lugar que eu fui colocar ali a minha a colocar como ferramenta de trabalho. E por que eu achei interessante? Porque eu não tinha tanta eu não tinha expectativa no sentido de oferecer isso para os outros, eu tinha expectativa de absorver. E aí o processo, assim, automaticamente, né, com a sua didática, com a sua leveza, com as vivências que a gente fez lá na formação, automaticamente o processo foi se introjetando. E como eu já estava ali já quase há 10 anos estudando educação financeira. Fábio, deixa eu te interromper, porque você falou agora algo muito, muito, muito importante, não só na neuroconstelação, mas em qualquer coisa que você faz. A gente que é terapeuta, a gente que é coach, a gente vai fazer um curso e a gente pensa, isso vai ser útil para a Mariazinha, para o Joãozinho, para o Paulinho, e a gente esquece que antes tem que ser útil para mim. Antes eu preciso vivenciar, antes eu preciso me transformar, antes eu tenho que aplicar em mim e sentir aqueles efeitos. Aí sim eu vou estar integrado naquele conhecimento e automaticamente eu vou integrar na minha vida e nas técnicas que eu já uso. Fábio, essa sacada vale ouro. Anota isso, gente. Primeiro eu, depois o resto. O mundo, o trabalho. É, eu lembro que a Sandra foi assim fantástico, porque me deu mais força e mais disponibilidade para o meu cliente e para a minha trajetória. A gente trabalhou assuntos que eram assuntos não financeiros na época, né? Como o relacionamento, como a questão do pai e da mãe, como tomar força para a vida, e foi assim realmente transformador. E aí, sutilmente, dentro do processo de formação, isso foi, né? Eu falei, poxa, olha que sacada. E eu fui aplicando dentro das sessões de coaching financeiro na época com o meu cliente. E quando a gente chegou, né, no conhecimento da neurociência e a gente aprendeu sobre a teoria do cérebro triuno, aí todo o meu conteúdo, né, que eu tinha aprendido até então, de PNL, de Napoleão Hill, né, de vários autores aí da educação financeira, formações de Banco Central, formações que estava tudo misturado, e era um misturado mesmo, né, porque eu ia fazer palestra, às vezes eu falava do comportamento, às vezes eu falava dos números, às vezes eu falava, né, sem ter muita consciência, eu falava de ancestralidade, eu falava da história do dinheiro, e eu fazia aquele bololô todo. As pessoas ficavam encantadas, algumas tinham força para viver a sua transformação, mas não eram todas que tinham força, porque elas não sabiam como usar isso enquanto ferramenta. Quando você, né, veio, me apresentou e eu continuei ali, né, no caminho, né, porque um bom mentor igual você faz, eu lembro que até hoje a gente conversava e falava assim, Sandra, mas cadê as apostilas do curso? Você falava, tá tudo nos livros, tá tudo nos livros. Eu só vou te facilitar, eu só vou te instigar e te mostrar o pulo do gato. Eu falava, poxa, isso é fantástico, porque não vale a gente, por exemplo, tendo um livro do Bert Hellinger, reescrever uma apostila falando de Bert Hellinger. Vai ler, né? A Sandra é muito delicada nessa carinha de, vai ler a porra do livro, vai estudar, vai, sabe? Fábio, eu Eu estou falava assim, lembrando de uma aluna, né, que é advogada, e ela falou assim, como não tem apostila? Eu falei, mas a apostila é para quem está fazendo cursinho pré-vestibular, né? Você já passou dessa fase de ter apostila, de estudar para fazer prova. Então, quando eu falo, e fica tudo gravado, tá tudo gravado para você ver 100 vezes se você quiser, eu estou falando o quê? A visão da Sandra.
Eu estou falando que sobre a experiência de 20 anos como consteladora da Sandra. O que o Hellinger fala está no livro. E é muito mais rico do que se eu for escrever, porque o que eu for escrever está filtrado com a vivência da Sandra, o que a Sandra pensa. Vai direto na fonte. E ela ficou chateada. Eu falei, olha, se você quer esse cursinho que você tem que já só engolir, eu já mastigo e você engole, procura outro. Eu te digo logo uns 3 ou 4 que fazem assim. Eu quero que você aprenda a pensar. E essa menina hoje está muito bem posicionada. Ela tem programas, aliás, faltava um mês para terminar o curso, quando ela foi mandada embora do trabalho. Trabalho que ela já estava há muitos anos e ganhava muito bem. E ela falou, Sandra, eu não sei o que eu faço, acho que eu vou ter que parar o curso. Eu falei, tá louca? Faltam 2 meses. Enlouqueceu de vez? Não, porque eu vou ter que me mudar. Eu falei, você já não está atendendo? Sim. Eu falei, começa a cobrar. Não, não vou cobrar, porque eu falei, começa a cobrar. Você fala, a minha professora, a minha mentora, disse que eu não posso atender sem cobrar, porque isso eu estou desqualificando a mim, ao trabalho, a tudo, e tem que ter uma energia de troca, porque senão sai do equilíbrio. Então, ela começou a cobrar, acho que foi R$ 80 na época. Depois passou para 100, 120, 300, 400. Ela cobra igual a mim hoje. Hoje, ela cobra igual a mim. Eu tenho 20 anos de trabalho. Ela tem, eu acho que 5 ou 4. Ela já está dando curso. Ela formou pessoas. Ela criou a técnica dela. Ela não está dando curso de constelação familiar, mas ela criou uma técnica de trabalho individual e está dando curso. Você vai ver os meus alunos por aí fazendo muito isso. Porque eu acho, aprende, vive. Agora, vamos integrar com aquilo. O Fábio falou, eu falava disso, eu falava daquilo outro e tal. E ele continua falando. Só que agora, ele costurou isso. Daqui eu passo para cá, daqui para cá. Ele criou um caminho cerebral para ele, e naturalmente nesse caminho é fácil para o cliente. Antes, o que ele fazia? Ele não tinha uma rota. Tinha dia que ele vinha por aqui, tinha dia... Sabe quando você vai escalar uma montanha? Que você pode começar pela esquerda, você começa lá embaixo, né? Sempre, e vai chegar lá em cima. Só que você não criou uma trilha, então é sempre difícil. Se eu vou com o Fábio nessa trilha, eu consigo subir, porque já está o caminho aberto. Mas se ele vai criando novos caminhos e tem que quebrar árvore, e tem que rachar não sei o quê, às vezes eu não dou conta de seguir por algo tão árduo. Mas se ele já trilhou várias vezes, ele criou um caminho cerebral para ele. E fica fácil do cliente ir. Percebe a importância de integrar? Porque quando eu misturo, cada hora eu faço de um jeito. Eu não tenho uma metodologia. Eu não tenho um protocolo. Eu sou muito fã de protocolos, talvez por ser médico, e médico tem um monte de protocolo, né? Para tudo a gente tem protocolo. Porque chegou um cliente, eu vejo o estágio da doença dele, tá nesse estágio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir por aqui. Encurta caminho. Facilita o diálogo com outro profissional do ramo. Percebe? Então, esse negócio de não ter apostila é porque não tem um passo a passo único e exclusivo. Você vai criar o seu. A Mariazinha vai criar o dela, o Fábio criou o dele. Vocês aprenderam a mesma coisa, mas o seu cérebro posicionou de forma diferente, da forma que é simples para você. E sendo simples para você, sendo claro para você, vai ser simples e claro para o teu cliente. Vamos lá, Fábio. Conta aí mais. E foi exatamente isso que aconteceu, Sandra, porque educação financeira, né, que foi o meu caso, é um universo muito amplo. A gente tem, né, a gente tem, e aí eu consegui perceber e dividir, deixar isso claro, a gente tem lá o universo dos números, das planilhas,
a gente tem ali o campo das emoções, da psicologia financeira, e a gente também tem a nossa essência, o nosso modelo, o nosso retrato interno do dinheiro. E eu queria, né, numa sessão, bem lá atrás, às vezes eu ficava 2, 3, eu cheguei a ficar 4 horas com o cliente. Porque aí eu queria fazer a planilha, eu queria trabalhar as crenças do cliente e eu queria ainda fazer, né, o que mais fosse possível. O cliente não dava conta. Eu tive uma cliente uma vez que eu fiquei 4 horas com ela e aí eu pegava, porque a gente quer, né? A gente não, quando a gente não tem a visão sistêmica, a gente não tem a visão do equilíbrio, que a gente tem que dar na exata medida de que o cliente possa receber. Eu lembro muito claro dessa cliente minha que eu atendi há muitos anos atrás, e eu estava atendendo ela no auditório. E aí a gente fez a planilha, a gente falou da vida, a gente, sabe, ressignificou as crenças, enfim, fiz um trabalho muito pesado para ela. Infelizmente, não tinha maturidade nessa época, não conhecia, né, não tinha os seus conhecimentos para me ajudar. E foi muito marcante para mim, porque quando ela passou pela porta, que ela estava em direção ao elevador, o que ela fez? Ela simplesmente caiu fisicamente. Não tinha nenhum nada para ela tropeçar, estava tudo ok. Ela estava assim, tão exaurida, eu tinha drenado tanto dela, que quando ela entrou em contato e ela, né, preciso voltar para a vida, ela não teve forças. E esse é um dos diferenciais da neuroconstelação. Numa constelação, Exatamente. principalmente antigamente, eu já fiz constelação de 1 hora e pouco. E na formação, eu já fiz uma constelação que durou 6 minutos. Sandrinha, você contou? Não, mas a cliente contou. E ela ficou puta comigo, e ficou mais puta ainda com a coach dela, que indicou ela ir para mim, e indicou ela fazer a formação, não foi fazer uma sessão, indicou ela fazer a formação, porque ela era psicóloga. E ela ainda trabalhava como RH. Ela nunca teve coragem de atender enquanto psicóloga. E foi isso que ela pediu para trabalhar. A coragem para exercer a profissão dela. E eu fiz uma constelação de 6 minutos. Ela falou, tô pagando uma fortuna numa formação que falou que ia me trabalhar 6 minutos. Só que eu ia de 2 em 2 meses para São Paulo, dali a 1 mês, 2 meses. Quando eu fui, ela estava atendendo 2 clientes. Dali a mais 2 meses, quando eu fui, ela estava com 6 clientes e um grupo. No final da formação, ela já tinha pedido para sair do trabalho e estava trabalhando só no consultório e com lista de espera. Gente, é muito rápido isso. É muito rápido. Sim. E eu comecei a perceber que o menos é mais. Se eu faço uma dinâmica e você foca naquela dinâmica, você resolve e talvez dali a 2, 3 meses você vai ter que trabalhar uma outra coisa. Mas se eu faço 4, 5 dinâmicas, elas perdem a força. Você não sabe onde começar. Sandrinha, eu sei exatamente, porque eu prestei muita atenção. Meu amor, cortical prestou atenção. Não elaborou no emocional, não arrancou as raízes lá do teu reptiliano. Não vai funcionar se não for progressivo. Não vai ter um efeito uau se não for progressivo. Vai ter um efeito uau, que legal, agora eu entendi tudo. E continuo fazendo as mesmas coisas, porque eu só entendi. Eu preciso entender, sentir e transformar. Sim, sim. E aí ficou muito mais fácil, Sandro, de atender, porque hoje, né, quando o cliente fala assim, Fábio, eu preciso viver a minha evolução financeira. Eu falo, bom, vamos começar aqui por este caminho. Ah, mas agora eu preciso olhar para os números. Então a gente faz uma sessão e olha para os números. Ah, eu preciso ressignificar uma crença. A gente faz um momento e vai olhar para essa crença. Ah, eu preciso. Então,
essa questão do equilíbrio e do combinar, né, e não misturar mais as coisas, foi uma virada de chave gigantesca. E aí me deu essa segurança de falar assim, poxa, isso é constelação financeira. Eu trazer para o meu universo, para a minha realidade, para tudo aquilo que eu já tinha vivenciado ao longo dos anos, como terapeuta, como palestrante, como pesquisador da área, e criar um lugar onde eu tenha essa segurança, onde eu tenha esse domínio para deixar simples para o meu cliente. Porque hoje eu não preciso ficar explicando várias vezes o que é uma planilha. Porque chega um ponto que ele está preparado para a planilha, por exemplo, que é um grande trauma das pessoas. E ele mesmo falou assim, Fábio, agora ficou simples, ficou super fácil e ficou até gostoso de olhar para a planilha, porque eu não olho para ela com dor, eu olho para ela com satisfação. Eu entendo o que está por trás daquilo. E principalmente, Sandra, porque da maneira que você nos ensina, né, você nos dá autonomia. E quando a gente toma essa autonomia, gente, que isso é uma questão assim, fantástica, o campo acaba nos ensinando. A gente tem uma sutileza dentro do campo, onde a gente começa a criar próprias dinâmicas, onde a gente começa a perceber ali, e não é intuição, não é só intuição, né? A gente tem inspiração também, mas a gente percebe que aquilo ali tem técnica. Porque, né, muitas vezes a gente vê a Sandra trabalhando, né, nas imersões, nos modelos de trabalho que ela traz, que são modelos ricos, né? Cada vez que a gente assiste a Sandra está com uma coisa nova. Está com uma coisa nova. Acho que eu nunca te falei isso, mas é como se você não permitisse que o seu aluno criasse uma muleta, essa diversidade. Porque se eu vejo a pessoa constelando sempre da mesma maneira, né, se eu te visse, né, imaginando, constelando sempre da mesma maneira, né, tem os protocolos, eu ia criar uma muleta, porque eu ia me espelhar na Sandra. E, na verdade, a maneira que você conduz a turma, que você conduz o trabalho, a gente não vai se espelhar na Sandra, a gente vai se inspirar na Sandra. A gente vai tomar tudo aquilo que a Sandra traz de conhecimento, traz de bagagem, traz de sutileza ali no campo e vai, inspirado no trabalho dela, conseguir formar as nossas dinâmicas, o nosso trabalho, o nosso modelo e, principalmente, a nossa autonomia. Porque isso traz também, né, além da nossa jornada de evolução, todos nós queremos, né, um lugar no sol. A gente quer fazer dinheiro, a gente quer trazer pessoas e ser reconhecido pelo nosso trabalho. E dentro da visão da constelação, a gente não precisa fazer nem melhor nem pior. Hoje eu estou aqui com a minha mestre, né? A gente tem essa oportunidade, essa intimidade de reconhecer e enaltecer o trabalho dela sem perder o meu espaço, sem perder a minha característica, sem perder a minha autonomia. Porque a gente se inspira com a Sandra, a gente não, né, se espelha a ponto de, poxa, como é que eu vou comparar o meu trabalho com o trabalho de 20, 30 anos de evolução humana da Sandra? Não tem como. Mas eu me faço pequeno para poder me tornar grande, porque a gente aprende também no curso. Então, é muito valioso a maneira que a sutileza, não vou falar nem a maneira, mas a sutileza que as técnicas são apresentadas. E a gente também, durante o curso, a gente tem um momento com ela de falar sobre isso. Sandra, né, né, no meu caso, né, dinâmicas de dinheiro, aí ela dá uns toques, ela dá uma acolhida, ela ajuda a gente a integrar o que a gente já faz com aquilo que ela está apresentando. E é maravilhoso, né? Você estava contando um caso e recentemente, né, numa das dinâmicas que eu fiz, acho que essa semana mesmo, a gente fez um movimento muito simples e profundo, fiz com a minha cliente, de conexão com o pai. E eu não sabia, mas ela tinha perdido a mãe muito recentemente. 3 dias depois, né, da gente fazer essa conexão com o pai, dela entender a grandeza, a sutileza, né, do dinheiro na vida do pai, que ele era um sábio,
que ele era um rico, não rico de cédulas, mas era prosperidade na sua essência, assim, nunca faltou nada, nunca se endividou, e ela retoma esse pai, automaticamente a mãe foi para o lugar. E quando ela manda um áudio depois de 3 dias, com um movimento muito sutil e muito profundo, ela fala assim: Fábio, agora eu me dei conta que eu também entendi a minha mãe, que toda jornada de dor que eu estava, né, com relação à perda dela, que foi muito recente, foi curada numa constelação. Porque quando eu entendo, né, de uma maneira profunda e objetiva a ideia, o meu pai, no caso dela entender o pai, ela já colocou a mãe no lugar, e aí a criatividade dela, ela dizia assim: Fábio, eu conseguia fazer um post na internet a cada 3 meses, porque ela fazia praticamente um TCC dentro do post dela. E naquele dia ela escreveu 79 posts, porque a mãe é a criatividade, é o dinheiro, é o sucesso. Então, esses movimentos, né, a gente não precisa necessariamente fazer muita coisa, mas quando a gente olha para o campo e a gente tem essa clareza que a Sandra apresenta e vai direto ao ponto, a transformação é muito mais duradoura. Então, super recomendo a formação da Sandra, por conta da gente conseguir vivenciar na prática ali o que acontece. E agora já também participei, não estou formado, ainda já estou inscrito no curso, vou participar, né? Acho que eu sou aluno 01 da Neuroconstelação, e eu já vi ela trabalhando, inclusive segunda-feira, né, Sandra? Para quem quiser, manda aí, a Sandra vai fazer uma neuroconstelação na prática, e eu percebo que é sim uma tecnologia, que é sim uma evolução, e principalmente uma liberdade muito grande de trabalho, de expansão de trabalho. Eu já me neuroconstelei com ela. É um outro... Apesar de todas as leis estarem ali contempladas, apesar de tudo tá ali, você entende a constelação, que é constelação, mas é um outro universo, uma outra tecnologia que realmente expande a nossa consciência. Como é que nós vamos Sobre fazer isso isso? aí que o Fábio falou, dessa menina que trabalhou o pai e automaticamente a mãe foi para o lugar, é o que todo constelador, todos os consteladores que estão aqui vão entender o que eu vou falar. Todos os trabalhos de constelação têm um único objetivo. Ah, você sei, Sandra, desemaranhar. Sim, para que eu estou desemaranhando? Mas para que eu estou desemaranhando essa maluquice? Para que o cliente vá para o seu lugar. Quando eu, cliente, estou no meu lugar, eu começo a ver todo mundo nos seus lugares. Se eu estou fora do meu lugar, papai está fora do lugar, mamãe está fora do lugar, o irmão, o tio, está todo mundo fora do lugar. Não, sou eu que estou fora do lugar. Quando eu vou para o meu lugar, tudo se ajeita. O que acontece, gente? Eu fiz formação há 20 anos atrás, com 2 alemães, o Gunther e o Schneider. E ele falava: estão vendo? E eu olhava assim e falei: Alex, está vendo? Ele falou: estou vendo porra nenhuma. Você não. Maria Antônia, o que você. Não entendi. Aí eu não entendi. Como não entendeu? Não posso explicar, você tem que ver. Mas, cara, se ele não me ensinava, como é que eu tinha que ver? Anos depois, 10 anos depois, a gente via um movimento e eu falava: é isso. Com toda certeza. E o Alex falava: não, é isso. E a Antônia falava: é aquilo. Eu falei: porra, cada um tá vendo uma coisa diferente. Porque a gente estava vendo a partir do nosso campo. A gente não conseguia ver o campo do cliente. Até porque nós estávamos assistindo, nós não estávamos dentro do campo. O constelador que estava fazendo aquilo estava sentindo o campo. Mas a gente não conseguia ver. Como é que eu ensino algo que o meu aluno não vê?
E foi aí que veio a sacada. Eu já tinha 10 anos como consteladora quando eu comecei a criar as minhas formações. E de você entender o campo. Entender o campo. E quando você coloca determinadas coisas, determinados protocolos, né? Como na constelação fluvial, se o bonequinho está virado para cá é uma coisa, se está virado para lá é outra. Como na constelação estrutural, esse lugar é para isso, esse lugar é para aquilo, né? Num tetralema, aqui é A, aqui é B, aqui é não A, não B, aqui é A e B junto. Basta colocar a pessoa ali que eu já sei do que ela está falando. Sim. E aí sim eu posso sentir, eu posso criar, eu posso intuir, mas eu parto de uma base mais sólida. E a gente está partindo aqui da base mais sólida que você tem, que é o teu cérebro. Semana que vem, terça-feira, eu já vou te convidar, porque a gente já está aqui há 45 minutos, eu falei que eu não ia demorar mais que 30. A gente vai falar sobre os teus 3 cérebros. A Sandrinha já sei, vai falar, né, do sabidão da princesinha. Não. Esse é o teu cérebro 3 em 1. Você sabia que você tem 3 sistemas cerebrais? Um deles é o teu cérebro? Escreve aí no Google, segundo cérebro, e vê se eles estão falando da princesinha. Porque quando eu vi o livro de segundo cérebro, era inclusive de um professor meu, eu falei, oba, vou comprar porque eu quero estudar mais o cérebro emocional. Ignorante que eu era. Não tinha nada a ver com o cérebro emocional, ele estava falando do intestino. Dei spoiler total agora. Semana que vem a gente vai falar dos 3 cérebros que você tem no teu organismo. E vai ser genial, porque quando você entende o funcionamento, como é que você recebe, como é que você processa e como é que você entrega a informação que você recebeu. Por que o cliente do Fábio saía de lá totalmente surtado? Porque ele trabalhou o emocional e é pesado. Quando ele ia começar a trabalhar com números, o cliente já não tinha energia. E ele já não sabia, eu ponho mais importância aqui ou ali? Quando eu trabalhava uma dinâmica, 2, 3, 4 dinâmicas numa constelação, e isso é bem comum, e é uma constelação de 15 minutos, 20 minutos, eu já trabalho 3, 4 dinâmicas, o cliente não conseguiu metabolizar tudo isso. Às vezes sim, porque algumas já tinham sido trabalhadas, era só ordenar. Mas eu tenho que acompanhar o meu cliente. Essa é a grande diferença. Fábio, vamos fazer uma live sobre as diferenças, né? Entre a constelação e a neuroconstelação. Em vez de gastar tempo aqui, eu vou listar as diferenças mais importantes para você que já é constelador poder revisar o processo e ver, nossa, é mesmo, isso aqui vai facilitar para o cliente. Você está, de alguma forma, mastigando ali para que ele possa digerir melhor, né? Sim, facilita pro cliente e facilita para a gente. Porque às vezes eu já atendi alguns terapeutas que falam assim, eu marco uma constelação de manhã, eu marco uma constelação à tarde, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Como é que você vai manter um faturamento e vai viver de constelação, sendo que, né, 2 constelações no dia, né, às vezes não vai fechar, como é que eu vou conduzir grupos, e os grupos ficam, né, muito morosos, né, acontece, né, da pessoa vai conduzir um grupo e a dinâmica fica muito morosa, demora muito. Inclusive, clientes que eu já recebi reclamam disso, né? Toda vez, né? Porque demora muito, enfim. Essa objetividade não é o oposto da profundidade, tá? Do nível de assertividade que você tem na sessão. Hoje eu faço sessões de meia hora, 40 minutos, eu consigo fazer o acolhimento do cliente, eu consigo dar suporte, dar dica, né? Porque o meu tema é financeiro e para a gente avançar no financeiro, a gente não é só atualizar o campo. A gente tem que atualizar o campo e ir para ação.
Então, dentro da sessão ainda cabe tempo para eu acolher, para eu dar dica, para eu dar posicionamento, para o cliente sair ali motivado e para que ele possa divulgar o meu trabalho, para que ele possa, né, colher os efeitos de uma boa constelação. E isso veio dos princípios de que, né, não fiz só a formação de constelação sistêmica familiar com a Sandra, tive o privilégio de fazer também a formação de neurointeligência, que foi, né, Sandra? Que, né, vocês já vão receber isso tudo integrado dentro dessa formação, muito desses conhecimentos, e vão ter condições de fazer aí a sua evolução. Sandra, a gente realmente estourou o tempo. Vamos fazer essa live falando das diferenças. Gratidão pelo seu acolhimento aqui, por poder estar aqui com você mais uma vez. É sempre uma honra para mim. Vou aproveitar já para convidar o pessoal, vem para o grupo. A gente criou um grupo Eu Quero Neuroconstelação, porque às vezes, né, a Sandra vai fazer as lives de terça e quinta, né, por um motivo ou por outro. Caso você perca, lá no grupo a gente vai estar colocando tudo organizadinho, tudo bonitinho, para você viver essa jornada com a gente e não perder essa oportunidade, porque daqui a pouco vai começar a formação. E como aluno 01, gente, eu só posso recomendar e recomendar que vocês façam e participem com a gente, porque além da egrégora de cura, também é criada uma egrégora de evolução, né? Os alunos vão, né, se relacionar, a Sandra me deu a oportunidade de fazer constelação financeira com os alunos também, de eu falar um pouquinho, de eu mostrar, né, qual é a minha visão no campo, como eu mapeio o meu campo, falar desses protocolos, vai ter um workshop. Então, você ainda vai, né, como bônus, ainda vai aprender mais sobre constelação financeira. Gratidão, Sandra, gratidão quem participou com a gente e até breve. Eu que agradeço e convido. Terça-feira, às 8, aqui, a gente vai falar sobre os teus 3 centros nervosos. E a gente vai ter uma neuroconstelação na prática. Se inscreve lá no grupo para você poder participar e ver a diferença e sentir a diferença de viver uma neuroconstelação. Tem gente chegando agora, Neurocarolina, Miriam, psicóloga Gisele. Vamos assistir de novo. Eu vou gravar, que tá bem bacana aqui para você entender. Vivi, agradeço também todo mundo que esteve aqui. Beijo, até terça. Até terça. Não estou conseguindo terminar.